Bom, agora eu vou mostrar para vocês aonde vocês podem perder esse drone. Presta muito bem atenção. O lugar que a gente está saindo é exatamente o mesmo que a gente fez todos os testes. Ele vai virar e olha onde está o return to home dele. Ó. Eu estou lá embaixo, lembra lá? Onde ele gravou o return to home dele. Ó. Olha isso. Olha onde ele vai pousar seu drone, ó. Olha o que vai acontecer com o seu drone, vai pousar ali em cima desses telhados ali, ó. Agora existe o carro no lugar aqui, ó. Agora existe o carro no lugar. Ah, não vai passar ali por trás do carro, não deixou um espacinho para isso até lá, velho. Opa, viu o carro, e agora? O que você vai fazer? Viu o carro? Vamos ver se dá certo eu pousar aqui e decolar ele, cara. Porque tá ali fora, se não der para decolar, para pousar, pousei. Ah, perdeu o sinal, que era de esperar, né? Perdeu, não, vou ver se eu consigo pegar o sinal dele aqui. Pera aí. Consigo pegar o sinal dele aqui. Vem sinal do drone, vem drone. Olha só, ele está voltando. Olha, ele está voltando de lado, velho. Ele está voltando de lado, apontado pro home point lá, ó. Olha isso, ele passou de lado aqui, ó. Ele está navegando de lado, ele não foi de frente mais, ó. Então ele ignorou literalmente a imagem. Sabe que esse ambiente também pegou GPS, então ele tem duas condições favoráveis, só que na hora que ele saiu, mas na hora que ele saiu desse lugar para ir lá para fora, ele encontrou um momento de escuridão. Vamos ver como é que ele vai reagir? Porém, eu vou sair sem carregar o GPS, vou zarpar aqui sem ele reconhecer o ambiente, por conta de baixa luminosidade, e sem ele reconhecer o GPS. Então ele vai sair daqui às cegas. E lá em determinado lugar ele vai pegar o GPS. Aí vamos ver o que vai acontecer na hora que eu apertar o return to home, para ele voltar para cá. O que irá acontecer? Bora lá. Não, está pedindo para parar, eu vou continuar. Quero que ele volte aqui dentro. Tem essa opção, depois eu vou ver se consigo desabilitar essa opção também. Deixa eu ir lá olhar, tá vendo? Ele ficou meio indecisão ali, ó. Mas agora está decidindo passar pelo lugar certo. Olha isso, está vindo. Olha lá. Os mesmos movimentos parece que ele fez, ele está fazendo, né? Está vindo. Isso é bruxaria, velho. Isso é bruxaria, olha. Que incrível isso, cara. Olha lá. Ele foi até ali. Olha, vamos ver se ele vai virar de frente com o carro. Parou. De frente com o carro. Olha que impressionante isso, né? Veio atrás de informação do Air 3S, né? O que esse drone tem de diferença do Air 3? O S. Brincadeira, não é só isso não. Se você quiser assistir o vídeo do Air 3, vou deixar aqui, ó, disponível para vocês, é exatamente o mesmo vídeo que eu faria com esse drone aqui, com apenas duas exceções, né? Grosseira, duas exceções. Tem algumas coisas sutil aqui, um braço mais fininho, algumas coisinhas aqui, módulo 4G que não precisa parafuso, só arranca aqui, apesar que não funciona no Brasil, pela burocracia, né? Não funciona ainda no Brasil, mas ele tem duas aqui que mudou bem aparente. Primeiro, a câmera ficou mais robusta e aumentou o sensor para 1 polegada. Isso melhora e muito, né? A captação de luz, a captação de imagem melhorou muito. E depois ele ganhou um sensorzinho aqui na frente que me é familiar. Esse sensor aqui já foi utilizado para DJI ou algo similar no Phantom 4 Pro. Quem lembra, quem teve Phantom 4 Pro que tinha aquela visão lateral? Esse sensor ganhou, né? Esse drone ganhou esse sensor aqui, ou similar. Esse sensor faz o quê? Ele faz uma leitura na frente, ele auxilia a trajetória do drone. Mas por que a trajetória do drone se tem uns sensores aqui em cima? Porque ele trouxe uma tecnologia que revolucionou, uma forma de funcionamento que revolucionou o drone. Revolucionou os drones futuro e quem sabe até o passado também. Por quê? Porque vocês lembram quando você decolava o drone no passado? Decola o dronezinho, ele sobe 30 metros e vai 30 metros, se ele não tiver GPS, ele fica dentro de um perímetro de 30 metros de distância, 30 metros de altura. Ele fica ali, dentro daquele campo ali. Por que ele fica dentro daquele campo?
Porque ele sabe que ele decolou 30 metros do ponto que ele saiu. Então, peraí, os drones já sabiam de onde ele estava decolando? Sim. Os drones para trás já sabiam de onde ele estava decolando, porque se ele está sabendo que está 30 metros do ponto que ele decolou, 30 metros de altura, ele sabia de onde ele estava decolando. Pois é, a DJI já vem testando isso há muito tempo e agora colocou nesse drone. E para melhorar o seu retorno, ele colocou esse sensor LiDAR aqui. Eu tive 2 dias com esse drone e foi suficiente para entender como funciona essa nova tecnologia de return to home. Porque os drones, quando decolavam, era ponto A e onde ele estava voando é ponto B. Então, quando ele acionava return to home, ele saía do ponto B para o ponto A. Era isso, basicamente. Ele saía ponto B, ia lá. Podia estar embaixo, podia estar em cima, ele ia lá no ponto A. O que modifica desse drone? Esse drone pode sair de dentro de algum lugar sem marcar o ponto A por GPS. Você sai lá de dentro, saiu aqui fora e pegou o GPS e estiver lá longe. Você aciona o return to home, que é do ponto B, para ir para o ponto A, ele vem aqui até o ponto A onde pegou o GPS, dali para frente ele vai usar um outro sistema para andar. Ele vai usar esses sensores, não só esse sensor, como todos os outros sensores. Nossa, Vanzan, isso revolucionou, ficou muito bacana, porém tem problemas. Como tudo novo, como toda tecnologia nova, tem problemas. E tem muita gente que vai perder o seu drone por falta de conhecimento. Então, por isso, fica ligadinho nesse vídeo, não pula nenhuma etapa desse vídeo, porque aqui eu farei vários return to home, explicando de várias formas, de várias condições de return to home, e vocês vão entender os pau e os bugs que dá, ou seja, você não está preparado para passar por esse pau. Ó, acabei de chegar aqui, o lugar aqui é bacana para fazer um teste. Aqui eu já fiz o teste do Air 3, quem se lembra, coloquei paradinha aqui sem GPS, ele ficou travadinho, toda a bateria sem GPS. Então, estou voltando aqui para testar o seu sucessor, que é o 3S. E eu estou aqui nesse ambiente e é da onde eu vou decolar. Vou decolar e vou alçar voo lá para fora. E depois, quando eu estiver lá fora, eu vou acionar o return to home para ver se ele entra. Eu vou sair aqui de frente com o carro, com o drone virado de frente com o carro assim. Vou sair com o drone, virar aqui, passar naquelas 2 vigas ali e ir embora reto até acionar o return to home. Depois aciona o return to home para ver se ele faz exatamente o mesmo percurso. Lembrando bem que eu trouxe o drone desplugado da bateria justamente para ele não marcar nenhuma trajetória, porque esse drone, né, plugou a bateria aqui nele, colocou a bateria nele, já funciona alguns dispositivos. Eu não sei qual, então para fazer um teste genuíno, eu trouxe ele desplugado da bateria, desde casa. Então, vou ligar primeiro o rádio, vou plugar a bateria, colocar no chão, ligar o drone, assim que ele startar, já sai. Então, ou seja, vai sair, mesmo que ele tiver a possibilidade de pegar o mínimo de satélite, já vai sair sem nada mesmo. Apesar do que aqui dentro eu sei que não pega GPS, entendeu? Bora lá, vamos testar. Vou botar a câmera aqui em cima, para vocês acompanharem isso aqui também de longe. Aí. Ligar o rádio. Botar para gravar a telinha do rádio também. Lembrando bem que esse é o primeiro teste que a gente vai fazer, que é o tradicional, né? Que a DJI diz que funciona direitinho, ou seja, você sai de um ambiente fechado, sem GPS, ele vai andar, vai sair fora desse ambiente, quando ele estiver lá fora, ele vai fazer o regresso e vai entrar dentro desse ambiente e pousar exatamente onde ele saiu. Então, esse daí é o que eles propõem. Depois nós vamos para os outros testes, que é vindo de fora para dentro, e quando o drone estiver aqui dentro sem GPS, a gente aperta return to home para ver se ele sai daqui de dentro e depois ele volta para o ponto que ele pousou lá, que ele saiu de lá. Air 3S. Para a câmera. Ok, vou botar para gravar a tela aqui agora. Isso. Você pode reparar que a tela está gravando e não está nem ligado o drone. Agora eu vou pôr a bateria, já ligar o drone, colocar nessa posição aqui, ó, bem aqui, ó, de frente com o carro, né? Para ele, se porventura ele vier aqui no carro, ele vai bater. Pôr de frente com o carro, vou ligar eles, né? Pluguei, liguei, deixar o processo até ele conseguir startar. Ele startando já sai. Já acendeu a tela, startou.
De imediato. Já virei. Vou mandar ele embora. Ele deu uma leve desconforto ali, ele ficou na tela balangando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Ele leva desconforto. Eu estou mandando ele embora sem GPS ainda. Você pode ver que a telinha aqui está sem GPS. Pronto, já sabemos que tem máxima altitude e a distância. Ó, ele não sobe mais do que 15 metros, tá vendo? Enquanto não pegar o GPS, ó. Mas mesmo assim eu estou mandando. Vamos ver até onde ele vai pegar o GPS. Estou mandando para frente e subindo. Subindo ele não vai mais, tá vendo? Está sem GPS por enquanto ali. Agora vem. Agora já vai deixar subir. Vou colocar os dois para frente subindo. Ainda não. Ainda não. Agora já estou subindo ali. Subindo para frente. Pronto. Ou seja, fui para frente lá e subi. Agora já está com 26 GPS, ou seja, ele sabe direitinho voltar para casa baseado no GPS. Essa é a função que ele vai fazer agora. Vamos acionar para ver o regresso dele. Estamos gravando a tela. Ali está o caminho que ele fez. Está vendo o traçadinho, que interessante? Tem um traçadinho que é exatamente o caminho que ele fez. Está vendo? Ele foi, né? Agora está descendo, vai chegar naquela altura lá que ele não conseguiu subir mais, tá vendo? Tem um carro chegando aqui. Vários carros chegando aqui. Vai fazer muito barulho aqui. Os carros passando aqui agora. Olha, é o caminho exatamente que eu fiz, tá vendo? Tá voltando. Vou aguardar aqui. Ele ficou meio doido ali na hora de sair, né? Os sensores entraram em conflito ali na hora de sair, né? Vamos ver como é que ele vai reagir agora de entrada. Ele fez o percurso exato, né? Então ele deixou de fazer aquele tipo de voo que fazia, que era um retorno inteligente, e agora está fazendo, talvez, pode dizer mais inteligente, não sei se é mais inteligente que pode dizer que ele está fazendo, né? Ou seja, fazendo o mesmo voo que ele fez, só que regredindo, voltando. Agora ele vai iniciar um processo desse, que eu saí baixinho nas árvores ali, ó. Caraca, velho, tinha ficado até com o dedo aqui, ó. Olha isso, ele está descendo nas árvores ali, ó. Ah, o Hzinho está lá dentro. Está passando. Cadê ele? Ali, está ali, ó. Agora vamos ver se ele vai escolher. Não, está pedindo para parar, eu vou continuar. Quero que ele volte aqui dentro. Tem essa opção, depois eu vou ver se consigo desabilitar essa opção também. Deixa eu ir lá olhar, tá vendo? Ele ficou meio indecisão ali, ó. Mas agora está decidindo passar pelo lugar certo. Olha isso, está vindo. Olha lá. Os mesmos movimentos parece que ele fez, ele está fazendo, né? Está vindo. Isso é bruxaria, velho. Isso é bruxaria, olha. Que incrível isso, cara. Olha lá. Ele foi até ali. Olha, vamos ver se ele vai virar de frente com o carro. Parou. De frente com o carro. Olha que impressionante isso, né? Ele viu eu aqui agora. Que impressionante isso. Pousou. Incrível, cara. Isso é bruxaria, velho. Agora, voltou a zero o GPS novamente, tá vendo? Você vê que ele deu um conflito ali na hora de sair, né? Ele ficou, vai, não vai, vai, não vai. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer outro teste, vou ter zero GPS aqui. Então vou sair aqui, vou dar um zigue-zague naquela coluna, vou vir passar por aqui
e daqui eu vou sair naquele vão lá e depois que eu vou para lá. Vamos ver o que vai dar. Continuar gravando a tela aqui. Agora eu vou por aqui. Vou dar um zigue-zague naquela coluna ali, ó. Vou passar por onde ele vai pousar. Ele vai ter que pousar aí, ó. Passei de novo aqui, ó. Vamos ver se ele vai ir para aquele lugar lá para depois pousar. Agora vamos ali naquela abertura ali. Vamos sair nessa abertura aqui. E agora vamos ganhar voo. Vamos lá. Ele deu uma dificuldade, deu um grau de dificuldade para ele. Está com 18 GPS. Mas ainda está laranja. 24, vou subir mais, vamos ver. Ok, já está com todo o GPS, que já passou dos 30 metros de altura, tá vendo? Beleza, vamos botar para voltar agora. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Bom, ele teoricamente vai ter que sair de lá, dar a volta ali, virar, vir aqui e dar essa costura toda para depois pousar aqui, né? Mas ele, de repente, ele pode abortar aquela ida lá, né? E vir já direto aqui, do jeito que ele entrar, já pousar aqui. Vamos ver como é que ele se comporta. Ele está vindo. Olha, já sabe a trajetória que ele fez? Caraca, impressionante, velho. Olha isso. Caraca, velho. É admirável, sabe? É de admirar. Opa! Que ele deu uma olhadinha ali para trás, ele está ficando doido. Eu não estou vendo ele não, cara. Eu não, literalmente não estou vendo ele. Olha lá, ele está marcando que tem que fazer aquele RTH. Vamos ver se ele vai conseguir fazer esse RTH. Ó. Olha lá. Olha lá. Cara, agora vai ser meio tenso, hein? Agora vai ser meio tenso. Se ele errar qualquer coisinha, é pancada. Ficar com o dedinho aqui. Cadê? Cadê ele? Nem estou vendo ele, cara. Não, vamos continuar. Depois eu vou ver isso aqui, essa opção aí. Não, vamos continuar. Quero que você continue. Olha, cara, tá indo ali. Ah, meu irmão do céu, tá vindo lá pelo buraco que ele saiu ali, ó. Vamos ver se ele vai fazer o mesmo percurso ou ele vai abortar aquele percurso lá de cima, lá de trás, vai só pousar aqui, vamos ver. Olha lá, tá vendo? Aquele percurso lá atrás, vamos ver se ele vai mostrar. Não, ele tá abortando, tá vendo? Tá mostrando que vai fazer só esse percurso aqui mesmo. Ó, passando aqui pertinho, olha isso, cara. E vai pousar ali, ó. Ele abortou aquele recurso e vai pousar ali, ó. Olha lá. Beleza? Bom, agora a gente vai fazer outro teste, né? Nós já fizemos o teste return to home lá fora, né? Que ele foi ali, veio e pousou aqui. Já fizemos o teste return to home, onde ele abortou aquela ida lá, ele achou o ponto dele de pouso, já pousou aqui. E agora a gente vai fazer um return to home sem GPS. Nós vamos andar aqui dentro mesmo sem GPS, né? E vamos ver se ele vai voltar nesse ponto que ele saiu aqui, ó. Vamos decolar ele aqui. Eu vou passar primeiro por aqui. Vou mandar ele ali. Seguir por aqui, que é mais fácil, né? Aí eu vou fazendo FPV aqui, ó. Mandar ali. Vou entrar aqui atrás. Vou lá embaixo. Ó, tá tudo sem GPS. Vou colocar lá encostado com a parede. Ali. Está encostado com a parede. Teoricamente, o melhor return to home seria vir reto e pousar aqui, né? Mas ele vai... Vamos ver se ele faz esse mesmo percurso que ele fez aí. Vamos lá, virou. Olha lá. Então não é tão inteligente não, ele vai fazer o mesmo percurso lá. Quando seria exatamente vir nessa reta aqui, ó. Mas é meio assustador o que ele está fazendo aqui, ó. Tem uma coluna ali, ó. Você passar por trás da coluna, passou por trás da coluna. Cara, mas é muito interessante, né? Ele faz exatamente o percurso que ele fez, indo, só que ele faz vindo, ó. Olha isso.
é bem devagar, né? Ele faz uma velocidade bem pequena. Não é uma velocidade grande, mas é uma velocidade com cautela, né? Tá ali fazendo a volta ali, ó. Aí, tá chegando aqui. Já me viu na tela ali, ó. Passando por aqui, pertinho de mim. Tá chegando no seu ponto de pouso. Agora ele vai virar lá pro carro e pousar. Bom, nós reparamos uma coisa nesse teste aqui. Eu saí com ele aqui, fiz a volta aqui, fui lá, entrei lá e deixei lá naquele canto. Sendo que o return to home dele era aqui. Então, ele fez exatamente o mesmo voo que ele fez indo, ele fez voltando, né? Se ele fosse inteligente mesmo e quisesse otimizar isso daí, o melhor caminho seria da onde ele saiu até aqui. Então, ele viria reto para cá. Então, na realidade, não é uma inteligência artificial. Ele foi gravado o percurso que ele fez, entendeu? Ele gravou exatamente onde ele passou e aí usou o sistema de deslocação para vir até aqui. Então, ou seja, ele usou os sistemas de sensores para poder fazer o caminho reverso e vir até aqui. Agora eu vou fazer uma sacanagem. Agora eu vou decolar ele daqui, vou fazer o mesmo caminho até lá, depois eu vou deixar ele lá, vou colocar o carro obstruindo o lugar dele, de volta, e vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai querer passar por onde está o carro ali, como é que ele vai reagir? Então a gente vai colocar o carro na frente ali, ó. Né? Lógico que eu vou ficar bem cauteloso aqui com ele, para ver o que ele vai acontecer. Se ele fosse inteligente o suficiente, tivesse uma inteligência interagindo, ele saberia que de lá, vindo reto, pousaria aqui. Então, como ele tem que fazer o seu caminho reverso, que ele foi gravando o caminho que ele voou, porém, ele foi analisando o regresso. Então, a gente vai entender se ele analisa realmente o regresso, né? A gente vai colocar o carro ali. Se ele analisa realmente o regresso, ele vai ver o carro ali, ele vai tomar outra atitude. Sei lá se é pousar, se é desviar do carro. Vamos ver o que vai acontecer? Bora lá. Vamos fazer o mesmo caminho. Ó, mesmo caminho a gente vai fazer. Colocar lá. Virar. Ele vai passar aqui, ó, não tem carro nenhum, mas aí eu vou colocar meu carro aqui agora, tá? Deixa eu primeiro passar, passei por trás do meu carro. Vou virar, vou colocar ele lá. No mesmo lugar. Pronto, deixa ele paradinho lá, ó. Pronto, paradinho lá. Agora, eu vou colocar o carro lá, ó, tá vendo? O carro vai ficar de obstáculo lá. Deixa eu baixar esse volume aqui que tá enchendo o saco aqui, peraí. Pronto. Agora eu vou colocar o carro ali. Pronto, o carro está no caminho que ele irá passar. Não acho que é uma boa ideia não. Vamos ver. Vamos ver aqui se é uma boa ideia. Vamos botar para ele voltar. Só que agora eu vou fazer... Vamos ver lá, ó. Agora tem um carro lá, ó. Dá uma olhada. Ele está indo. Ele está indo. Vamos ver o que vai acontecer agora, galera. Ele está indo. Ele continua indo. Agora existe o carro no lugar aqui, ó. Agora existe o carro no lugar. Ah, não vai passar ele por trás do carro. Não deixou um espacinho para isso até lá, velho. Opa, viu o carro. E agora? O que você vai fazer? Viu o carro? Tem um carro no obstáculo. Vamos ver o que ele vai fazer. Parou. Parou. Não é tão inteligente, não. Parou, tá parado. Tá parado por enquanto. Não interrompeu o return to home. Continua parado. Então vamos tirar o carro para ver? Agora eu vou tirar o carro para ver se ele vai... Vamos ver se ele vai continuar o seu return to home. Ah, não, ele já interrompeu. Ele já interrompeu. Se eu apertar novamente o return to home, ele continua.
Então, olha só que interessante. Colocamos um carro no seu caminho natural e ele interrompeu. Então, se estiver fazendo um return to home e ele estiver passando exatamente no lugar que ele passou, e se tiver alguma coisa que obstrui totalmente o local que ele tinha passado, que nem aqui, agora eu vou estar aqui no local, ó, que ele vai passar, vamos ver. Reconheceu eu aqui, reconheceu eu, ele não tem atitude, tá vendo? Se eu sair um pouquinho, ele também não vai, ó. Se eu sair mais, agora ele vai. Então, ou seja, se alguma coisa obstruir o caminho dele de regresso, ele não vai desviar, ele tem aquela trajetória pré-definida. Então ele vem nessa trajetória, ele não muda a sua trajetória. Então, na realidade, quando ele está voltando, ele volta com os sensores funcionando, mas não para desviar de alguma coisa, ele volta simplesmente naquele lugar que ele passou e os sensores estão mapeando. Ou seja, se tiver alguma coisa de colisão, ele não procura uma outra alternativa, ele simplesmente para. Então, não é um sensor que dá base para ele voltar. O sensor simplesmente está enxergando e dizendo para ele se ele pode passar nesse caminho que ele voou ou não. Se ele não puder passar nesse caminho porque tem algum obstáculo, simplesmente ele vai ficar parado. Então, aí é uma coisa de se observar bastante. Aí. Muito interessante isso aqui. Vamos fazer mais um aqui. Bom, agora a gente vai fazer outro teste return to home. Esse teste return to home que nós fizemos foi em ambiente interno, ou seja, ou aqui dentro o tempo todo, ou saindo daqui e indo para um lugar que tem GPS. Agora nós vamos fazer o contrário, esse drone vai decolar de um lugar que já tem GPS e vai entrar aqui dentro. Quando ele entrar aqui dentro, eu vou acionar o return to home para ver se ele consegue sair daqui de dentro e ir para o lugar que ele decolou, ou seja, um lugar que tinha GPS. Então, ou seja, prestando atenção, esse drone vai entrar dentro do ambiente, vai perder o GPS, vai perder tudo. Depois que ele perder tudo, eu vou acionar um return to home para saber se ele vai sair desse ambiente e vai pousar onde ele decolou. Bora lá. Então, inicialmente, ele vai sair daqui. Então, ele vai sair daqui de dentro e vai para lá. Mas não vai ser esse return to home que vai valer. Tá? Vamos decolar ele aqui. Não vai ser esse return to home, vai ser o outro, tá? Então, vamos sair por aqui. Bom, agora nós vamos decolar, nós vamos pousar esse drone lá embaixo, ó. Vamos pousar ele lá no chão. Vamos lá. Altitude máxima, né, que é 30 metros, ele não vai mais que 30 metros. Porque ele está sem GPS. Pronto, pegou mais GPS, agora ele vai mais que 30 metros. Nós vamos levar esse drone bem lá em cima. Deixa eu ver se não tem ninguém lá. E a gente vai decolar esse drone de lá. Então a gente vai decolar esse drone com um GPS e vai simular como se a gente estivesse lá voando para cá. Tá? E aí a gente vai entrar aqui dentro, a hora que tiver, vamos fazer um caminho aqui dentro, no dedo, e a hora que ele tiver aqui dentro, já sem GPS, a gente aciona return to home para saber se ele vai voltar para lá. Ó, vamos pousar aqui, ó. Ver se não tem ninguém primeiro aqui, né? Senão eu perco o meu dronezinho aqui, ó. Aparentemente não tem ninguém, né? Então vamos pousar ele aqui. Deixa eu olhar para baixo aqui. Pousar ele aqui, ó. Pousamos o drone aqui. Então agora a gente vai decolar o drone daqui dessa área e vamos vir para cá. Pousou. Então o drone pousou lá agora. Agora a gente vai decolar esse drone e vai vir para cá. Vamos decolar o drone agora. O sinal está bem fraco, então ele marcou o home point lá, né? Agora o home dele é lá. Só que a gente vai vir para cá, como se eu estivesse lá naquele local e estivesse fazendo um voo e fosse entrando no vou até fazer uma zigue-zaguezinha aqui. Como se estivesse entrando dentro do ambiente. Estou voando aqui, estou voando com drone, estou indo e tal, aí vejo aquele local lá, que é um lugar fechado, eu estou fazendo um zigue-zague aqui justamente para ver se ele vai fazer esse zigue-zague na hora de voltar. Agora nós saímos com GPS, o tempo todo com GPS, tá? Vamos indo, vamos fazendo zigue-zague. Vamos ver se ele vai fazer o mesmo caminho voltando. Agora vai ser o contrário, nós vamos entrar dentro de uma área que não tem GPS. Então o return to home que a maioria das pessoas fizeram,
né, e eu também fiz aqui, foi um return to home saindo de um lugar e depois voltando para aquele lugar. Agora nós vamos estar entrando num lugar. Ó, deixa eu ver o drone ali, deixa eu ver se está vindo. Cadê o drone? Deixa eu ver se ele está vindo ali, para ver onde eu estou ali. Eu acho que eu estou ali embaixo. Estou no andar de baixo aqui, ó. Ali, estou ali, ó. Agora eu vou entrar aqui, ó. Vou entrar de propósito aqui. Aí, como se eu estivesse lá no alto do morro. Eu estou entrando aqui, agora eu vou ficar sem GPS. Vamos ver como é que ele vai reagir. Eu, como se eu tivesse entrado dentro do ambiente fechado, que é um ambiente fechado, e estou andando aqui dentro, mas eu estou pilotando de lá. Vou fazer o caminho. Olha, já perdeu o GPS. Já está praticamente sem GPS. Vou passar aqui. Vamos lá embaixo. Vamos entrar um pouquinho para ele. Fazer um zigue-zague nessa coluna aqui para ver. Para ver se ele vai fazer exatamente o mesmo caminho. Pronto. Vamos dar um exemplo que aqui, né, aqui eu me perdi, né, acabou o sinal de vídeo, de tudo, ele tem que voltar. Então vamos acionar o return to home. Vamos ver o que acontece aqui. Olha só, ele está voltando, mas ele está voltando de lado, velho. Ele está voltando de lado, apontado para o home point lá, ó. Olha isso, ele passou de lado aqui, ó. Ele está navegando de lado, ele não foi de frente mais, ó. Então ele ignorou literalmente a imagem e só usou os sensores para sair daqui, ó. Saiu para fora. Incrível. Ele literalmente usou os sensores para andar aqui dentro. A imagem aqui ficou como secundária. Que interessante isso aqui, ó. Vamos ver, observar se ele vai voltar para lá, ó. Cara, impressionante isso, cara. Ele ficou literalmente de lado, ou seja, ele ignorou, ele apontou para onde ele tinha que ir e usou os sensores para poder sair daqui. Então, esse sensor frontal ele nem usou. Ele nem usou o sensor frontal. É bem interessante de saber isso daí, hein? E ele está indo para lá. E é óbvio que ele vai pousar lá, né? Nós vamos ignorar, vamos abortar esse pouso, que ele vai pousar ali, que ali está mais fácil, todos os drones pousam, né? Agora vamos trazer o drone para cá, porque agora nós já estamos sem bateria também, entendeu? Esse drone vai pousar direto lá mesmo. Estamos 42%, vamos trazer ele aqui de volta. Olha que interessante isso aqui, hein? Muito interessante. Isso é uma observação muito bacana de entender que ele não utilizou o sensor frontal para poder fazer essa deslocação para ir lá para fora. Muito interessante. Vamos trazer ele aqui. Já volto a falar com vocês aí. Deixa eu pegar ele aqui. Não, voltando aqui, eu achei por bem pegar o drone ali. Bom, olha só que interessante. Dessa vez, ele não veio fazendo o caminho que ele fez olhando para frente. Dessa vez, ele cravou no home point dele, que foi gravado por GPS, lá naquele ponto, né? Ou seja, ele estava naquele cantinho, ele virou para lá e ele veio todo derivando, o tempo todo olhando para o home point. Ou seja, então, se ele fez todo esse caminho aqui olhando para o home point, ele não utilizou esse sensor frontal. Ele utilizou todos os sensores dele, mas esse frontal ele ignorou, porque ele deslocou aqui dentro utilizando esses sensores. Agora, é interessante de entender isso se tivesse com luminosidade muito baixa, se aqui fosse, né, à noite. Como é que seria esse teste à noite aqui, né? Então, é bom, vamos ver se eu consigo fazer um teste dele nesse mesmo local, mais ou menos com um cenário aqui, à noite. Porque à noite esses sensores não são eficazes. Então, se não são eficazes, é bem capaz que à noite ele vai precisar desse sensor frontal. Agora, será que à noite ele vai virar o nariz e vai seguir de frente? Ou ele vai tentar fazer a mesma coisa, com o nariz apontado para o return to home lá, marcado em GPS, e vai tentar deslocar de lado. E se ele tentar deslocar de lado, vai funcionar com pouca luminosidade? Porque agora nós temos um pouco de claridade ainda, né? Então está funcionando. Mas está aí mais um teste aí, né? E é bacana para se observar, para se ficar atento aí, ó. Só esse testezinho já valia um joinha aí, um compartilhamento nos grupos de droneiros aí, né? Bora lá, vamos testar mais aí.
Bom, agora a gente vai fazer outro retorno to home. Qual é esse retorno to home? O drone está lá do lado de fora, né? Deixa eu disponibilizar a telinha de gravação aqui para vocês também. Vou botar para gravar. Pronto. O drone está lá fora agora. E eu vou vir de lá de fora. Primeiro vou pousar ele lá, vou vir lá de fora, vou entrar com ele aqui dentro. Então, ou seja, ele vai sair de lá, vai marcar o GPS lá. E eu vou vir, vou entrar aqui dentro desse estacionamento. Aqui eu vou andar aqui dentro, ele vai perder o sinal de GPS. Eu vou sair pelo outro lado. E quando ele sair ali fora, eu vou pegar o GPS e vou acionar o return to home. O que vai acontecer? Ele vai vir e vai passar aqui por dentro, ele vai vir com o GPS, passar aqui por dentro e depois voltar para o seu return to home, seu ponto de origem, de onde ele saiu, porque lá fora ele vai estar com o GPS e saiu de um lugar onde tinha GPS, mas no meio do caminho ele perdeu o GPS. O que vai acontecer? Será que ele vai acionar o return to home e vai adotar o princípio de inteligência, desviar de obstáculos, ou seja, ele vai sair dali e vai ignorar por onde ele passou, porque ele está com o GPS, saiu com o GPS, ele sabe onde tem que voltar, ele vai desviar de tudo para ir lá naquele ponto? Ou ele vai entrar aqui por dentro? Bora lá, vamos pousar ele aqui? Vamos ver se dá certo eu pousar aqui e decolar ele, cara. Porque está ali fora, se não der para decolar, para pousar, pousei. Ah, perdeu o sinal, que era de esperar, né? Perdeu, não, vou ver se eu consigo pegar o sinal dele aqui. Espera aí. Consigo pegar o sinal dele aqui. Vem sinal do drone, vem, drone, veio. Startar ele, decolar, decolei, pronto. Então agora lembrando bem, né? Cadê ele? Eu consigo enxergar ele daqui, ela está ali, ó. Agora eu vou vir, vou passar aqui dentro, ele está com GPS, tá vendo lá? GPS suficiente, então vou vir agora, voando, vou vir direitinho, né? Estou gravando a tela aí, vou vir até aqui onde eu estou, e vou entrar aqui dentro, e depois ele vai perder o GPS aqui dentro, né? Que agora está com o GPS direitinho, entendeu? Esse retorno to home a gente está sabendo como funciona. Ele está chegando aqui, ó. Pronto, agora estou entrando, vou entrar aqui dentro desse local aqui. Vocês acompanham pela tela do drone ou pela tela que estou gravando. Pronto, aqui ele vai andar aqui dentro um pouco, até ele perder lá. 8 GPS, vai perdendo. Então aqui ele vai perder o GPS. Vou vir passar por lado de cá. Vou passar por aqui. E agora eu vou sair para aquele vão ali. E vou mandar embora lá agora. Mandar embora lá agora, vamos ver o que vai acontecer. Ali ele vai pegar o GPS ali fora. Ó, vou mandar ela para fora. Não vou subir muito, vou deixar ali fora. Vamos ver ele pegar o GPS agora. Eu vim bem distante da câmera aqui, né? Vai pegar o GPS, vamos aguardar ele pegar o GPS. Olha lá, estamos com 21 satélites agora. Vamos deixar pegar um pouco mais, 22. Olha lá, 24 satélites. Bom, agora ele consegue, ainda não, né? Olha lá agora. Agora ele consegue navegar por GPS. Então, o que ele vai fazer lá agora? Ele vai retornar aqui para dentro ou ele simplesmente vai voltar para o ponto dele? Bora lá, vamos ver o que vai acontecer. Acionamos. Olha lá. Ele sabe que passou lá por dentro, tá vendo? Olha lá. Ó. Mas ele ignorou, tá vendo? Ele ignorou, porque agora ele está com o GPS e tem que voltar ao ponto de GPS. Vai ser desviado do prédio? Desviou do prédio, passou lambendo. E está indo para o ponto de pouso, que seria aquele ponto lá. Então, é o mesmo princípio. Então, quando ele estiver com o GPS, vai até ignorar aqui para ele não pousar lá, não vai pousar lá. Então, se ele estiver com o GPS, saiu de um ponto que tem GPS, entre em algum local, né, que perca o GPS, ou qualquer, no meio do caminho ele venha perder o GPS, depois ele venha pegar novamente o GPS, ele guarda o seu home point lá inicialmente. Coisa que no passado não tinha muito disso não, cara. No passado os drones saíam, no meio do caminho perdiam o GPS, e depois na hora que ele tinha que voltar para um return to home ou por falha de rádio, simplesmente o drone ficava sem entender. Por quê? Quando ele pegava novamente o GPS, ele gravava um novo home point. Esse drone não, ele guarda o home point lá inicial. Ele veio aqui, ele perdeu o GPS, ele saiu, pegou novamente o GPS, só quando ele foi acionar no return to home, ele sabe de onde ele decolou, então ele guarda isso na cabeça. Ele sabe que passou por aqui, mas o seu regresso é muito melhor pelo GPS, ou seja, ele tem GPS para voltar. Então ele simplesmente iniciou a sua volta desviando do prédio e voltando. Achei muito interessante isso daí também, muito bacana. Vamos trazer ele de volta aqui. Vem cá, bichinho, hoje você está sendo castigado, hein? Bom, agora a gente vai fazer um outro tipo de RTH. E é um RTH, vamos dizer assim, mais comum. É o que vai acontecer quando você pegar o seu drone, entendeu? Então
Então, ou seja, você viu esse RTH por falta de GPS, ou seja, não pegar nenhum satélite, porque a gente simulou ali num subsolo. Então, ou seja, a possibilidade de pegar GPS lá é nula. Então, ou seja, não tem possibilidade, por causa da quantidade de barreiras que tem em cima, de lajes que tem em cima, sobrando só um pontinho lá embaixo para pegar. Então, não é suficiente para pegar o GPS. Então, essa condição a gente forçou o drone a fazer esse tipo, para a gente entender como é que ele funciona sem GPS, como é que ele anda no subsolo sem GPS. Vocês já entenderam aí, decorrente desse vídeo. Porém, você não vai aplicar isso constantemente. O que vai acontecer, você vai chegar na varanda lá do sítio, né, ou da praia, né, ou sei lá, num terraço, e você vai encontrar um ambiente como esse aqui, que é uma área, no caso aqui, uma área de churrasqueira. Então, por exemplo, aqui temos uma parede, aqui temos um fundo bloqueado, temos outra parede, uma janela ou um vão para onde o drone pode sair e uma cobertura fina aqui, que seria um telhado, né, uma árvore, um toldo, sei lá, alguma coisa suficiente para pegar o GPS. Então, tem duas formas de você entender isso aqui. Se você chegar num ambiente desse, ligar rapidamente o seu drone e sair com ele, ele não vai pegar GPS. Então, ele vai utilizar aquela forma que vocês viram que é subsolo. Então, ele vai entender que para chegar aqui ele precisa ter esse tipo de orientação, esse tipo de compreendimento. Mas, se você colocar seu drone ali, deixar bobeando ali um minuto e pouquinho, ficar ali ajustando câmera, fazendo esse tipo de coisa, é o suficiente para ele pegar o GPS. Então aí que está o perigo. Mas fala, Vanzan, não é melhor pegar o GPS, a precisão dele voltar aqui é bem melhor? Sim, bem melhor. Porém, se não tiver luminosidade, ele não vai agir da forma que você espera que ele age. É aí que está o perigo, e é aí onde muita gente pode perder seu dronezinho, pode bater, pode até perder. Se porventura você, de repente, perder o sinal de rádio, você vai achar que o drone vai estar agindo de uma forma e ele vai agir de outra forma. Então fica ligadinho nesse vídeo aqui, principalmente nesse teste aqui. Já compartilha com o pessoal do grupo aí, para eles entenderem. Compartilha com o seu amigo para entender, porque esse tipo de tecnologia, esse tipo de funcionamento vai vir agora em quase todos os drones, ou seja, os drones vão começar a vir dessa forma. Então a gente tem que entender como funciona isso para a gente se adequar a esse tipo de coisa. Não acreditar 100%, não achar que funciona de uma forma e de repente a gente não ter aqueles cuidados para ser tomado, tá? Então agora nós vamos decolar o drone, ele vai estar carregado com GPS normalmente, né? Eu deixei ele carregar o GPS paradinho ali, e a gente vai fazer um simulado, vai sair daqui de dentro. Quando a gente estivesse lá na churrasqueira, chegando no sítio lá, na praia, e aí vou fazer aquela média, né? Vou decolar de dentro de casa, sentadinho na mesa, tá? Aquelas coisas todas, né? Vamos dar uma partida aqui, decolamos o drone. Você repara aqui que é todo fechado, tá vendo? É fechado, ó. Todo fechado aqui, ó. Só tem essa abertura aí na frente, que é beirando aqui a... Ele vai ficar meio doidão, que ele está procurando, saímos pelo buraco que tinha que sair. Tem ali aqueles dois vão passar rente aqui as duas construções, já de sacanagem, para criar um grau de dificuldade para ele. Ele deu uma guinada ali, meio doida, porque ele reconheceu alguma coisa ali. Botei lá na frente. Pronto, isso vai ser comum, você vai fazer seu voo, vai para tudo quanto é lugar e tal, né? E aí você, em certo momento, vai acionar o return to home. Ou vai acionar o return to home, ou por algum motivo de perda de sinal de rádio, ou coisa desse tipo, ou bateria fraca, ele vai ser acionado sozinho. Então, acionei aqui, provoquei o return to home. Então, ele vai sair de onde ele está e vai voltar para cá. Lembrando você que eu saí aqui dessa portinha, né? Criei um grau de dificuldade ali, ele deu uma deslocada para um lado lá, não sei porque ele deslocou, porque ele acha que ele viu que tinha parede ali. Ele deslocou e ia para trás ali, estranhamente. Agora ele vai iniciar uma descida, acho que vai passar no meio dos dois vãos ali, vamos ver. Vai iniciar uma descida ali no meio dos dois vãos. Olha, até parece que vai bater ali, ó. Olha que loucura isso, cara. Desceu no meio dos dois vãos, vem andando. Agora ele parou porque ele está querendo uma confirmação se eu quero que ele venha até aqui. Eu, sim, vou confirmar. Sim, eu quero que você venha até aqui. Venha. Agora eu quero que você venha até aqui. Então ele vai vir. Agora está baseado em GPS e usando os seus sensores de GPS para poder vir aqui dentro. Então agora vai desviando de coisas que apareceram no meio do caminho. Porque como ele está com GPS, ele desvia, né? Então ele está vindo, ó. Vou vir para o lado de cá para vocês pegarem ele entrando aqui também, ó. Ele está entrando, se eu pôr uma barreira aqui, ele vai parar. Mas aí, se eu tirar a barreira, ele continua.
Chegou aqui, virou e vai iniciar o seu pouso. Iniciou o seu pouso tranquilamente. Isso é magnífico, né? Você vê esse tipo de coisa funcionando, é magnífico. Mas aí você tem que entender que ele decolou aqui com um sinal de GPS. Então, estando escuro ou não, ele ia voltar para o ponto A, que é o ponto que ele decolou. Onde ele está o ponto B, onde ele decolou o ponto A. Então, com luz ou sem luz, com o GPS, ele sabe onde está o ponto A. O que muda com luz ou sem luz? Com luz, ele consegue vir ali e entrar aqui dentro, porque os seus sensores, com luz, ele consegue navegar. E se tiver sem luz? Se tiver sem luz, a hora que ele sair daqui e entender que está sem luz, ele não vai fazer essa trajetória e voltar aqui. Ele vai vir aqui em cima e querer pousar no telhado, no terraço, em cima de uma árvore. Então aí que está o perigo. Então se você tiver um ambiente que não tenha uma iluminação adequada, pode acontecer desse drone, ao invés de fazer esse percurso e vir aqui, ele vai querer pousar de cima para baixo. Ele vai vir lá em cima do ponto lá e vai vir pousar aqui dentro. Ou seja, não vai dar, ele vai pousar em cima da árvore. Então agora a gente vai tentar fazer um teste à noite. Vamos esperar a noite cair para deixar uma luz um pouco mais fraca e vamos decolar com luz interna acesa e com luz interna apagada, para a gente entender como é que ele reage. Bom, agora a gente vai fazer um return to home à noite, né? O ambiente que a gente está aceso, bonito. Porém, o drone vai sair desse ambiente, vai entrar num momento de escuridão e vai alçar voo lá fora. Então, existe um problema aí, ou seja, você está dentro do ambiente, geralmente dentro da varanda, numa sacada, qualquer coisa, está bem aceso, mas a hora que ele sai para alçar voo, ele vai encontrar um momento de escuridão. E isso é muito perigoso, porque lembrando que aqui ele tem que fazer vários percursos para poder passar, para poder entrar aqui dentro. Vamos ver como é que ele se comporta, se ele consegue andar nesse momento de escuridão para chegar aqui onde ele tem referência que tinha luz boa. Então, ele vai gravar o home point de saída, porque tem boa claridade, e ele vai estar com o GPS, porque ele sabe que esse ambiente também pegou GPS. Então, ele tem duas condições favoráveis. Só que na hora que ele saiu, desse lugar para ir lá para fora, ele encontrou um momento de escuridão. Vamos ver como é que ele vai reagir? Mandando ele lá para cima. Bora lá para cima. Bom, beleza. Então ele está paradinho lá. Ele saiu de um momento bom, propício para ele pegar toda a configuração do local, para ele gravar isso aqui no local. Né? Ele tem GPS também, ele sabe que o home point dele aqui, interpretando duas formas, o ambiente e o posicionamento para o GPS. Só que ele teve um momento de escuridão daqui para lá. Vamos ver como é que ele se comporta, se ele volta para cá direitinho. Vamos acionar o return to home. Vamos ver se ele já enxerga aqui, ó lá, marcou direitinho. Ele vem andando, mas tem um momento meio complicado ali, que está mais ou menos em cima da igreja ali, ó. Está vindo alto pra caramba aqui. Está descendo, qualquer coisa eu vou interromper, porque parece que ele vai lá em cima da igreja, ó. Opa, enxergou direitinho, saiu da igreja, ou não? Saiu, já ligou a lâmpada dele de baixo. Ele está tentando entrar, quer dizer, está pedindo para ver se eu continuo andando, dou um ok. Ah, está dizendo aqui, ó. O ambiente não tem muita luminosidade, entendeu? Ou seja, ele não consegue andar de lá para cá. Ele simplesmente interrompeu. Então vamos trazer o drone aqui, ó. Olha que interessante. Mas ele chegou até próximo. Vamos trazer o drone aqui para a gente entender melhor isso aqui. Vamos entender junto isso aqui. Olha só que interessante, né? Nós temos um momento aqui, né? Nós temos um ambiente propício para o drone ir e voltar, entendeu? Ou seja, está bem claro aqui, ele identificou um ambiente, ele sabe que aqui está bom para voltar, porém ele saiu desse ambiente, encontrou meio que uma penumbra ali, não, uma escuridão, e depois ele alçou o voo lá para fora. Então olha só, ele sabe que esse ambiente aqui é propício,
mas ele também entende que tem um caminho aqui que é meio escuro para ele voltar. Lá acionamos o Return to Home, então ele não veio no Return to Home em cima, ele sabe que dá para voltar lá embaixo, então ele veio. Só que vindo no meio do caminho, antes de chegar nessa claridade, ele sentiu dificuldade de deslocação, ou seja, ele não conseguiu deslocar com aquela luz penumbra ali. Mesmo com o GPS, ele precisa andar, o GPS não é suficiente, ele precisa ter uns olhos para poder andar. Então ele abortou o Return to Home justamente porque nesse buraco aqui ele não tinha uma certeza, a luz dele não funcionava, os sensores dele não funcionavam com certeza para ele voltar aqui. Então olha só que interessante, isso tudo é importante a gente entender porque as gerações de drones vai funcionar dessa forma. E isso aí modificou o Return to Home, então ou seja, nós temos que aprender a entender, a lidar com esse novo sistema de Return to Home. Bom, só isso daí já vale um joinha, não vale não? Um compartilhamento, uma inscrição no canal? Pô, vamos lá, vamos adiante aí. Tem mais teste aí, cara. Vamos explorar tudo que tem do Return to Home. Bom, e agora a gente vai fazer um Return to Home, onde tem pouca luminosidade, mas a gente vai deixar o drone pegar bastante GPS. Ou seja, ele vai pegar o satélite, vai carregar o satélite aqui, o GPS, aí ele vai sair, mas porém não tem luminosidade, não tem, a luz está uma penumbra, não é suficiente para ele gravar o home point dele com os sensores, ele vai gravar o home point dele apenas com o GPS, vamos ver como é que ele vai se comportar. Vamos startar ele aqui, ele já está com o GPS, está com 21 satélites, vamos decolar, ele já gravou o home point dele aqui, nós vamos sair com o drone. Lembrando bem que agora ele está saindo sem visão do local, né? Ou seja, ele não tem visão local, mas ele tem posicionamento por GPS, porque tem o tempo todo GPS, tá? Então mandamos ele lá em cima, ok, e já vamos acionar o Return to Home dele, para ver se ele consegue vir aqui para dentro de casa. Ele virou, marcou o home dele, já seja, ele está voltando. Mas olha agora para vocês entenderem o que vai acontecer. Ele não vai vir aqui embaixo, ele vai vir lá em cima, ou seja, agora ele vai vir aqui em cima de casa e vai descer, porque ele tem o home daqui, mas ele não tem condições de voltar para cá, baixo. Vamos ver se ele estiver descendo, vai virar o gimbal para baixo. Olha lá. Então, nós estamos ali, ó, debaixo daquela coberta, tá vendo? Então, se nós deixarmos o drone descer, ele vai descer em cima do telhado. Ó, vou parar, né? Vou interromper aqui, ó. Olha lá, se deixar ele vai descer em cima do telhado. Então interrompemos aqui. Então você deu para entender. Nós saímos com pouca luz, mas com GPS. Então ele marcou o home point dele, só que horizontalmente e vertical, ou seja, horizontalmente e vertical. Então a gente saiu daqui, ele não tem possibilidade de voltar porque ele não tinha luz suficiente. Ele entendeu que a hora que ele saiu daqui, ele não tinha luz suficiente para poder voltar. Então por isso que ele adotou o ponto A, o ponto B para o ponto A. Ou seja, saiu do ponto A, ponto B, onde ele estava, e veio para o ponto A. Chegou no ponto A, ele fez o pouso dele. Então ele não voltou aqui dentro, mesmo com o GPS, por conta da falta de luminosidade. Então ele precisa ter luminosidade para ele poder voltar. Nossa Senhora! Ele precisa ter luminosidade para poder voltar aqui para o ambiente. Se ele não tiver luminosidade, não adianta ter GPS, não adianta ter nada que ele não vai conseguir voltar, beleza? Bom, agora eu vou mostrar para vocês aonde vocês podem perder esse drone. Presta muito bem atenção. O lugar que a gente está saindo é exatamente o mesmo que a gente fez todos os testes. Porém, eu deixei um pouco de luz, uns ambientes acesos, a televisão ligada, mas não o suficiente para os sensores ler o local. Então, ou seja, o sensor não vai saber de onde ele saiu, porque ele não vai conseguir fazer uma leitura. E ao mesmo tempo, eu vou decolar ele rapidamente, eu ligo ele e já sai. Não vou dar tempo de carregar o GPS também, porque com esse telhado daria para carregar o GPS se eu deixasse ele um pouco parado ali. Porém, eu vou sair sem carregar o GPS. Vou zarpar aqui sem ele reconhecer o ambiente, por conta de baixa luminosidade, e sem ele reconhecer o GPS. Então ele vai sair daqui às cegas. E lá em determinado lugar ele vai pegar o GPS. Aí vamos ver o que vai acontecer na hora que eu apertar o Return to Home, para ele voltar para cá. O que irá acontecer? Bora lá. Vou colocar a bateria e assim que ele pegar aqui, estou gravando a tela, vai ser um jogo rápido.
Ele vai acender a luz de baixo aqui, vou startar. Startou. Vou botar ele para subir. Tô botando ele para ir embora. Fazendo exatamente a mesma coisa. Ele não sobe mais que isso, apagar isso aqui da tela. Dá 30 metros, ele não sobe mais que 30 metros. Pronto, ele está com mais de 30 metros, não sobe mais que isso. Ele pode ir a distância que quiser, mas subir mais que 30 metros, não. Ele está derivando, quer dizer, o drone está sendo levado embora, o vento está levando ele embora, porque ele não tem GPS ainda, ó. Está levando ele embora, se eu deixar ele vai embora, então estou segurando ele aqui. Olha só, ele não pegou GPS ainda. Ele está derivando o tempo todo. É até perigoso voar com drone assim, ó. Não pegou ainda GPS, pegou agora 20, ele vai travar agora. Ainda não. Quando ele piscar as luzinhas dele atrás, eu paro, né? Ele está derivando ainda. Agora já está travadinho. Põe para trás, solta o stick, ele está paradinho. Põe para frente, solta o stick, ele está paradinho. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou acionar o return to home dele. Então vou botar ele mais para frente agora para mostrar para vocês, ó. Bem para frente. E agora eu vou acionar o return to home. Então, ou seja, a pessoa acredita que esse drone vai vir para cá. Vou acionar o return to home. Ele vai virar. E olha onde está o return to home dele, ó. Eu estou lá embaixo, lembra lá? Onde ele gravou o return to home dele. Olha isso. Olha onde ele vai pousar seu drone, ó. Olha o que vai acontecer com o seu drone. Vai pousar ali em cima desses telhados ali, ó. Ali, ó. Olha, iniciou a descida, ó. Vou interromper. Então, deu para entender? Aí você pode perder o seu drone. Vou tirar novamente aqui, olha lá. Onde ele vai descer, ó. Nós teríamos que descer lá, ó. Vou mostrar para vocês aonde nós teríamos que descer, ó. Lá, ó. O return to home lá no centro da tela. Não é ali onde ele desceu. Então, muita gente vai correr o risco de perder seu drone. E eu ainda, porque eu parei ali. Porque eu poderia, de repente, continuar toda a vida com ele, né? Achando que ele vai voltar para cá e podia contar toda a vida. Podia estar quilômetro, 1 quilômetro de distância, até mais. Antes de pegar o GPS. Deixa eu trazer ele para cá, para nós continuar conversando. Agora eu vou ter que trazer ele no dedo, né? Porque não tem GPS, não tem home point dele, né? Mas é fácil, trago ele pela luzinha e vou trazer para cá. O que aconteceu aqui? Então pode acontecer de você sair de um ambiente onde não conseguiu pegar o GPS ainda porque você ligou ele e já saiu para poder voar. Esse lugar não tem luminosidade suficiente porque tem que ter duas condições para ele fazer o retorno. Uma luminosidade suficiente, ou seja, não pode estar uma penumbra que nem está aqui, aqui tá, dá para enxergar direitinho, entendeu? Mas para ele não é suficiente. Então, na realidade, são 3 condições. Se você tiver numa penumbra ou escuro, ele não vai marcar o local, porque os sensores dele não vai conseguir ler aqui. Se tiver muito claro também, muitas lâmpadas, muita claridade, ele também não faz leitura. Então são 2 extremos, bem escuro e bem claro, tá? Essa é uma condição para ele fazer a leitura do ambiente, para ele marcar o home point. Então se ele não tiver essas condições, ele vai sair daqui sem marcar o home point, quando ele não tem GPS. Agora, se ele tiver GPS, ele vai sair daqui com o GPS e vai voar para lá longe, mas saiu com o GPS, na penumbra, ele sabe que está aqui. Ele não virá para cá, porque não tem luz suficiente. A hora que ele saiu daqui, ele sabe que tem GPS, mas não tinha luz suficiente para ele voltar. Então ele não vai voltar aqui, ele vai voltar aqui em cima e pousar. Aí tudo bem, isso daí, acontecendo isso daí tudo bem, porque se ele voltar para cá, ele reconheceu o home point dele, deu tempo de reconhecer o home point, você saiu e ele der qualquer perda de sinal ou perda de rádio e ele vier aqui em cima, pelo menos vai pousar em cima da sua casa, ou em cima de uma árvore, ou próximo de você. Agora o perigo é isso que aconteceu aqui, porque como ele não tem limite de distância, ou seja, ele tem limite de altura, ele sobe até 30 metros, mas para frente você anda o tanto que você quer,
Porque os drones antigos, você subia no máximo 30 metros e ia no máximo 30 metros para frente. Então você ficava dentro desse círculo. Acontecia qualquer coisa, estava pertinho de você. Agora com esses drones não, ele tem limite de altura, 50 metros de distância até então. Aqui você vê, nós mandamos aqui, ele vai embora, né? Eu não testei até o máximo que ele vai, até porque estava em ATTI, era até meio arriscado voar. Mas se ele sair daqui sem GPS, né, e sem reconhecer o ambiente, não tiver luz suficiente, ele não volta para cá. E o pior, ele vai voando, em algum momento desse voo que estiver andando para frente, ele vai reconhecer o GPS. Uma vez que ele reconhecer, ele vai marcar aquele home point lá. Uma coisa louca, cara. Aí você está voando com o seu drone lá longe e de repente por algum problema, deu um problema de rádio, ou seja, ele vai voltar para aquele ponto lá porque você teve uma pane de rádio, ou perdeu o sinal, qualquer coisa disso, ele vai voltar, se achando que ele vai voltar para cá, ele vai voltar aonde ele pegou o GPS ali. Então, fique esperto, e só isso aqui vale um compartilhamento, cara. Isso daí a gente tem que se acostumar, porque essa nova geração de retorno to home, os drones vai passar a fazer esse tipo de coisa. Todos os drones futuramente vai agir dessa forma. E a gente compreendendo como funciona, a gente vai se livrar de muitos problemas. Fica ligadinho aí, compartilha essa informação com a galera, hein? Bom, vocês viram aí, né, vários return to home e esse último que é o grave, que você pode perder o seu drone. E esse daí é um problema que eu acho, na minha opinião, fácil de solucionar pela DJI. Eu vou deixar aqui um palpite, se você estiver assistindo aí, o chinesinho da DJI, depois manda aí um feedback aqui embaixo no comentário. Eu assisti, ainda vão dar esse tipo de informação lá para o fabricante, se é que eles já não fizeram, né? Porque esse drone com esse problema, você pode perder ele. Como é que faz para solucionar isso daí? Olha, mais uma dica eu estou dando para vocês da DJI, hein? Essa lâmpada aqui é suficiente para fazer funcionar os sensores de baixo. Você pode colocar isso aqui num ambiente fechado, escuro, liga o seu drone e vai ficar bobão, vai ficar andando bobão. A hora que você liga essa lâmpada de baixo, ele trava na hora. Então, ou seja, essa luz que é refletida para o chão já é suficiente para esses sensores funcionar. Então, o que falta para esses sensores aqui funcionar? Luzes. Então, DJI, põe uma luzinha aqui do lado, uma aqui no outro lado, uma na frente e uma atrás. Dessa daqui, acabou o seu problema, ou seja, esse drone não vai depender mais de luz interna, externa, nada, ele tem sua própria luz. A hora que ele decolar, ele entendendo que está escuro, ele já acende as lâmpadas, reconhece o ambiente e vai embora. Isso vai custar caro, hein, DJI? Vou patentear isso aí, se sair drone no futuro com essas lampadinhas aí acendendo, não só de repente aqui do lado ou embaixo, sei lá, uma lâmpada que reflete para os redor, para o drone entender. Põe aí o nome da lâmpada, Vanzan. Galerinha, o negócio é o seguinte, se você chegou até aqui, você está munido de informação, né? Você não vai perder o seu dronezinho, esse drone, principalmente os drones que vieram no futuro. Eu tive 2 dias apenas de teste, mas foi o suficiente para me aprofundar, para eu me aprofundar nessa nova tecnologia e trazer esses testes para vocês. Eu sei que ainda tem muitas coisas por fazer, né? Porque 2 dias apenas não é suficiente para a gente entender tudo do drone. Mas já te dá base para você não perder o seu dronezinho, para você não passar um susto. E nada mais justo, agora que você tem essa informação, né, deixar de compartilhar. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de droneiro, com o seu amigo, né? O seu inimigo também, pô, para ele não perder os dronezinhos dele, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você puder ser membro, se você puder ser membro, colabora com o canal também, sendo membro aí. E vamos aguardar aí, né, um próximo vídeo. Quem sabe não vem aí o Mavic 4, né, um Air 4, ou um Mini 5, né? Olha o Mini 5 aí, cara. Nossa Senhora! Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, um beijo no coração de todos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.